essa verdade, ir de pessoa em pessoa, estar em praças, estar sempre discutindo, leva Sócrates a quê? A pobreza, porque ele começa a se desinteressar dos interesses familiares e próprios. Então ele vai ser pobre. E aí, gente, existe um grande fenômeno naquela época, que eram as famílias ricas. Gente, o que é uma pessoa ociosa? Uma pessoa ociosa é uma pessoa que vive do ócio, que está com tempo livre. E nessas famílias gregas, como existia a escravização, né, o que acontece? Essas famílias não tinham muito o que fazer, porque tinham escravos para fazerem para elas. Então o que restava a elas? Muitas vezes buscarem conhecimento. E muitos jovens, eles saíam para ver o que Sócrates falava. Eles admiravam Sócrates. E eles começaram a fazer o quê? Imitar Sócrates. Né? E as pessoas começam a se enfurecer contra esses jovens, né? Porque muitas vezes não sabem o que estão dizendo, mas estão imitando, né? Isso aí basta imitar, segundo eles. E isso leva essas pessoas a terem um ódio só não dos jovens, mas de Sócrates. Então, quando eles perguntam, por exemplo, para os jovens, o que é isso que você está fazendo? Eles vão se limitar a responder aquilo que se dizia de todo filósofo na Grécia Antiga. Olha, eles dizem, né? Nós investigamos as coisas do céu e da terra. Nós não acreditamos em deuses e nós tornamos o argumento mais fraco o mais forte. Então isso vai gerar uma calúnia. E é isso que vai ser direcionado para Sócrates. Olha só, Sócrates vai ser acusado por erros dos jovens que o imitavam, né? Então essa calúnia ela só cresce quando nós percebemos, por exemplo, que Meleto, né, representava os poetas, Anito representava os políticos e artífices, Lícon representava os oradores, né? Nós vimos aí a historinha do oráculo de Delfos e vimos que Sócrates desbancou todos esses pseudo-sábios, né? Esses falsos sábios, que diziam saber, mas não sabiam. Isso gera ódio, ira, e faz com que as pessoas se irem contra Sócrates e esses três acusadores tentem levá-lo para a condenação. Olha só, Meleto vai dizer o seguinte: Sócrates corrompe a juventude. E Sócrates vai dizer: a pessoa perigosa que não sou eu, Meleto, você é perigoso porque você está brincando com coisas sérias. Olha o que ele vai dizer aqui na página 28. Eu vou ler um trecho rapidinho do que ele diz, para vocês verem como é que ele vai conversar com Meleto. Sócrates diz: agora, vamos examinar cada um de seus pontos. Meleto diz que, por corromper os jovens, sou perigoso. Mas digo a homens de Atenas que perigoso é Meleto, por brincar com coisas sérias ao conduzir levianamente homens à ágora e por aparentar zelo e interesse por assuntos que jamais interessaram. E é isso que tentarei demonstrar a vocês. E aí começa um diálogo. Diga aqui para mim, Meleto. É importante para você que os jovens sejam tão virtuosos quanto for possível? Meleto diz: certamente que é. Então, diga a todos quem os torna melhores. Não tenho dúvidas de que sabe a resposta. Afinal, isso o preocupa tanto que, além de buscar descobrir quem os corrompe, ainda me denunciou na ágora. Pois então, diga quem pode tornar melhores. Tá vendo, Meleto? Como você se cala e não sabe o que responder? Não se sente envergonhado? Isso não é prova suficiente de que nunca se interessou por tais assuntos? Vamos, falem, homem de bem. Quem os torna melhores? E Meleto diz: as leis. Sócrates responde: mas não foi isso que lhe perguntei, Boníssimo. Minha pergunta foi sobre o homem que conhece, em primeiro lugar, exatamente isso, as leis. Então Meleto vai responder: os juízes, Sócrates. E Sócrates vai rebater: o que você disse, Meleto? Esses aqui são capazes de educar os jovens e torná-los melhores? E ele responde: certamente. Então todos eles, ou algo sim ou não. E ele vai responder: todos, Sócrates, todos são capazes. E ele vai dizer: muito boa sua resposta, por era, pois você nos trouxe um número enorme de auxiliares úteis. Mas, e esses aqui, os que nos escutam, podem tornar melhores ou não? E Meleto responde: sim, eles podem. E Sócrates continua: e os conselheiros? Também os conselheiros. Mas então, ó Meleto, aqueles que participam das eclésias, né, das grandes assembleias, esses também corrompem os jovens? Ou todos eles são capazes de torná-los melhores?
Meleto diz, é isso exatamente. Sócrates responde, bem, nesse caso, parece que todos os atenienses são capazes de tornar os jovens melhores e mais belos, menos eu. Só eu os corrompo. Não foi isso que disse? E Meleto disse, foi isso mesmo que eu disse. Então, após isso, Sócrates vai rebater toda essa acusação contra ele, de que ele corrompe a juventude, né? Voluntariamente. Os jovens, gente, eles deveriam ser virtuosos. É isso que Sócrates está querendo dizer. Os jovens devem ser virtuosos. E o homem que conhece a lei deve tornar os jovens virtuosos. Está na lei isso. Então todos os homens de Atenas conheciam a lei. Então era obrigação de todos os homens tornarem os homens virtuosos. Mas Meleto jamais se preocupou com isso. Ele não estava preocupando com a virtuosidade dos jovens de Atenas. Ele estava pouco se lixando. Ele só queria simplesmente acusar Sócrates. Então Sócrates vai dizer o seguinte, olha, eu não corrompo os jovens. E se eu corrompo, é involuntariamente. Mas se eu corrompo involuntariamente, coisa que eu estou afirmando que eu corrompo involuntariamente, a lei não prevê uma condenação. A lei prevê que as pessoas corrijam quem está fazendo errado. Corrijam quem está pecando. Né? A Márcia, gente, o pecado em grego. Corrija quem está pecando em particular. Mas vocês me trazem num tribunal. Isso prova que você não está nem aí realmente para a educação dos jovens. Você está se portando somente com a ira direcionada a mim. E vocês, ele continua, né? E vocês me acusam de impiedade. Mas, olha, se eu creio em Deus, eu não posso ser acusado de impiedade. Você está dizendo que eu estou trazendo novos deuses para a cidade. Então você está dizendo que eu sou culpado de ateísmo, mas como assim? O que você quer dizer, Meleto? Eu sou culpado por não crer em Deus, mas por crer em Deus? Que argumento é esse? Que argumento fraco seria esse? Então ele vai continuar a sua defesa, a sua apologia, gente, dizendo o seguinte, olha, o Deus que eu creio, né, o Deus que ele crê, me ordenou a filosofar. Então, eu não posso parar de filosofar, eu não posso temer a morte, né? Eu não posso parar de filosofar, gente. Eu tenho que filosofar e não posso temer a morte por filosofar. Porque temer a morte é parecer ser sábio sem ser. Nós temos aí uma outra virtude, a sabedoria. Então ele vai dizer, olha, ninguém sabe se a morte é ou não o maior de todos os bens, gente. Mas todos tratam a morte como se ela fosse o maior dos males. Isso é inevitável. Até hoje a gente sabe que isso é verdade. Todo mundo crê que a morte é o maior dos males. Então ele vai dizer, mal desobedecer ou ser injusto a quem é melhor que eu. Seja um deus, seja um homem. Então ele não desobedeceria aos deuses de modo nenhum. Então ele faz aquilo que Deus manda a ele. Né? Ele vai andar por Atenas pregando o aperfeiçoamento da alma em contraste ao desprezo à matéria, desprezo às riquezas. Então ele vai dizer que ele anda por Atenas pregando a virtude, gente. A virtude que vai aperfeiçoar a alma. Em contrário das coisas materiais, que são efêmeras, que são falhas, que nós não levamos com a nossa alma de nossa morte. E vai dizer, olha, vocês me absolvendo ou não, eu não vou deixar de fazer o que tem que fazer. Eu estou obedecendo ao Deus que me fala. Se vocês me levarem à morte, ao exílio, a perder os bens, isso para mim não é o mal. Vocês estão dizendo que isso é um mal, isso é uma punição, não é um mal. Eu vejo isso como um bem. Para mim, mal é matar uma pessoa injustamente. Então, se eu obedecer ao Deus, esse Deus ele me tem como uma dádiva para a cidade, porque eu alerto as pessoas, eu prego a virtude, eu tô aqui para poder ser uma pedra de tropeço contra aqueles que pregam o materialismo, né, e os prazeres da carne. E ele vai dizer o seguinte, olha, a maior prova disso, de que eu sou uma dádiva e de que eu não procuro proveitos próprios, é isso, eu sou pobre. Ele não quer dinheiro para ensinar. Ele não quer nada. Ele é pobre. E isso é a prova que ele vai utilizar. E ele vai dizer também que desde criança ele ouviu uma voz que dizia a ele para fazer algo. Orientar alguma coisa. Olha, Sócrates, não faz isso. Não faz aquilo. Faz desse jeito. Né? Essa voz divina que ele vai dizer é aquilo que nós chamamos de daimônio. Né? Não o demônio cristão, mas o conceito daimônio grego. Né? Esse daimon
é justamente esse espírito, né? E o daemônio é a voz divina que fala ao nosso interior. E ele vai encerrar, né? Para encerrar a primeira parte, ele vai dizer o seguinte: olha, eu entendi que aquele que luta por justiça, se ele quiser manter sua vida, ele tem que ser discreto e não se meter na vida pública. Já perceberam isso? Porque se você luta por justiça, você pode morrer, você pode ser acusado, você pode sofrer algum mal. Porque as pessoas parecem detestar quem gosta da justiça, quem promove a justiça, quem promove as virtudes, né? Então, ele vai dizer que ele pregou a justiça. E ele não fazia distinção de pessoas, não. Seja pobre, seja rico, ele estava lá instruindo. Ele não fazia distinção nenhuma. E nem cobrava por isso. E outra, se era verdade que ele corrompia a juventude, ali naquele julgamento tinham pessoas que já eram velhas, mas que foram instruídas por Sócrates na sua juventude. Por que eles não denunciaram Sócrates? Por que quem denunciou foram esses 3 acusadores que não tinham muito contato com Sócrates? Porque, olha, se a pessoa já é maior de idade, né, segundo as leis de Atenas, ela pode denunciar se ela foi corrompida, mas nenhum denunciou. Veja ali no julgamento, tinha Platão ali, o irmão de Platão, né, Adimanto, e eles estavam ali prontos para defender Sócrates. Eles não estavam ali para acusar Sócrates de nada, mas estavam ali para defender. Então como assim está sendo acusado de corromper a juventude? A própria juventude estava ali pronta para defender ele. Então ele vai encerrar dizendo: jurados, vocês devem julgar segundo as leis, não aquilo que vocês acham melhor. Eu não vou persuadir vocês, eu não vou suplicar para que vocês me absolvam, nunca. Se eu fizer isso, eu vou estar desrespeitando aos deuses, vou estar desrespeitando a justiça da cidade, que tem que ser feita. Então julguem segundo as suas leis, porque Sócrates vai dizer, porque eu respeito aos deuses. Ao contrário dos meus acusadores, eu creio na justiça, eu creio nos deuses, né, da cidade. Então, gente, e aí nós chegamos à segunda parte. E nessa segunda parte, Sócrates foi condenado. Tinham 501 pessoas ali presentes, 220 falaram assim: não, vamos inocentar Sócrates. Mas 281 falaram: não, vamos condená-lo. E a maioria, né, que nós sabemos, ganha. E Sócrates, ele não se surpreende com o resultado. Ele já esperava esse resultado, né? E a pena dessa condenação é a morte. Mas segundo as leis de Atenas, o acusado, ele pode propor uma pena que ele acha que possa ser conveniente com aquilo que ele merece. Gente, Sócrates acha que está errado? Não. Sócrates não acha que está errado. Sócrates acha que está certo. Então, olha só, ele vai usar de ironia, bem profunda, radical mesmo, para dizer isso. Por quê? Ele vai dizer: olha, eu sempre orientei os atenienses a fazerem o bem. Eu sempre orientei eles a buscarem a virtude, né? A aperfeiçoarem suas almas. Então, por fazer esse bem a Atenas, eu mereço o quê? Um castigo? Não, eu mereço uma recompensa. Eu quero que vocês, né, a polis, eu quero que vocês me alimentem com a custa do erário. Gente, o que é esse alimento à custa do erário? O Estado, né, as cidades-estado, eles costumavam alimentar algumas pessoas nesse local chamado Pritaneu. Nesse Pritaneu, somente pessoas seletas entravam. Quem entrava lá, professor? Entravam os generais que saíam vitoriosos da guerra, entravam os vencedores dos Jogos Olímpicos, entravam os estrangeiros ilustres, entravam os heróis da cidade. Sócrates vai dizer o seguinte: ó, eu mereço ser alimentado aí, porque eu mereço honra. Eu mereço, isso ele vai dizer com ironia, tá, gente? Eu mereço honra por ter feito um bem. Olha os atletas. Eles podem fornecer a vocês um passatempo ali que pode parecer felicidade, mas não é. Eu proponho a felicidade, eu posso causar felicidade. Porque felicidade é um bem interior, né? É uma virtude da alma. E isso, gente, vai fazer com que as pessoas se enfureçam. E o número das pessoas que condenaram, de 281, subiu, né? As pessoas falam: não, vai morrer mesmo. Então, elas se enfureceram com essa audácia de Sócrates, e realmente Sócrates foi condenado à morte. E então, nós entramos na terceira e última parte.